positivismo extremado, o sistema chamado fechado, as leis é que devem dizer o direito sempre, principalmente, não estão dando resposta, né, as leis não estão respondendo às necessidades. Eles veem que é importante abrir o sistema, temperar essa ordem legal fechada com alguns artifícios que permitam ao juiz olhar de novo para a realidade e dizer o direito, independentemente da lei, quando não houver lei que trate daquele tema, mas apoiado em normas que autorizam o juiz a usar do poder que ele recebeu pela função para poder aplicar o direito segundo a percepção que ele está tendo no caso concreto. São os instrumentos de abertura do sistema legal. E aí entra a ideia dos princípios, que a gente falava no começo dessa aula. Então, no século XX, a gente percebe isso, né? Há todo um trabalho da doutrina, verificando que aquela doutrina positivista do sistema fechado não estava respondendo, começam juristas e cientistas a refletir, peraí, isso aqui não está mais dando certo. Por um tempo deu, foi suficiente, foi interessante. Agora parece que não, precisamos abrir de novo o sistema. E devolver ao juiz essa capacidade para que ele possa, a partir do fato concreto, interpretar e dizer qual é o direito, né? Código Civil de 2002 no Brasil. A gente fala em alguns princípios que estão ali. O princípio da função social do contrato. O princípio da boa-fé objetiva. E olha que interessante, eu tratei desses dois expressamente, porque acho que os dois eles mostram exatamente essa abertura para essa conexão do direito com a ética e com a cultura. Que é exatamente a ideia do nosso programa aqui, né? Direito, ética e cultura. Interessante, boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é uma construção que tem origem na Alemanha enquanto doutrina, depois se espalha pelo mundo, nasce num contexto de um tribunal, que começa a perceber, a interpretar uma norma jurídica, e a partir dessa norma jurídica o tribunal entende que deve-se abrir mais a interpretação dela para poder tratar de forma justa as situações concretas. Então, para explicar onde é que entra a boa-fé objetiva, né? A gente resgatar um pouco essa ideia. No sistema fechado, havia um princípio muito forte na área contratual, ainda existe esse princípio, é válido até hoje, só que ele está atenuado, foi suavizado. É o princípio do pacta sunt servanda. O pacto deve ser cumprido. Qual que é a lógica desse princípio? Quando uma pessoa se compromete com outra, mediante um contrato, uma determinada prestação, ela deve cumpri-lo. Aconteça o que acontecer. Assumiu, deu a palavra, tem que cumprir. Ora, o que se percebeu, né? Na Primeira Guerra Mundial? Alguns agricultores tinham assumido o compromisso de entregar safras, né, aos compradores. Por razões diversas, fizeram com que ou aquela safra fosse destruída durante a guerra, ou algum evento climático, né, acabou também impedindo que acontecesse a produção conforme se esperava. Diante disso, aqueles que tinham direito à safra vieram pedir o quê? Que o contrato fosse cumprido, senão se aplicasse aquela multa altíssima que estava prevista. Os juízes começam a olhar para aquilo, mas espera aí, quando eles fizeram esse contrato, não havia essa previsão de guerra que podia acontecer. Havia o quê? Definição de um preço pela safra, mais ou menos correspondente ao valor da safra em si. Agora, se a safra for destruída por um fato que foge à previsibilidade, não posso eu agora exigir que o agricultor pague uma multa referente a esse valor, que sequer ele tem condição para isso. Começa a se rever. Então, o pacta sunt servanda deve ser cumprido, as coisas, e se tempera esse princípio com outro. Né? Exatamente com esse princípio da base do negócio jurídico. Quer dizer, a base era uma e mudou. A base do negócio era uma, só que mudou a situação. As circunstâncias mudaram e vão exigir, né, pela teoria da imprevisibilidade, que seja refeito esse trato. Né? Quer dizer, foi tratado antes de obrigações, mas seja revisto essa matéria exatamente para que possam, né, as partes manter a sua própria dignidade. Porque se pega um agricultor, diz dele uma multa, que ele não tem culpa sequer pelo que aconteceu, ele não tinha como prever o que podia acontecer, eu vou reduzir esse homem a uma situação de mendicância, para pagar uma dívida para o outro. Então, a dignidade humana começa a aparecer também aí. Quer dizer, eu não devo, por causa desse contrato, reduzir aquela pessoa por um fato que sequer ela assumiu dessa forma. Era imprevisível que acontecesse isso. Então começa a se temperar. Então, o pacto está observando assim, mas deve ser cumprido um pacto, salvo algumas alterações substanciais das circunstâncias negociais. Já se começa a quebrar aquele sistema fechado que estava construído antes, que também o pacto sunt servanda está baseado na garantia, na segurança. Cumpriu,
Deve cumprir o que foi acordado, o que foi tratado. Ponto. Por questão de segurança social. Bom, além disso, o que se percebe também? Que na hora de executar um contrato, a pessoa deve observar não só o dever principal, mas uma série de deveres chamados laterais, que acompanham o cumprimento do dever principal. Deveres laterais de conduta. E essa dimensão ética. Questão da lealdade, da transparência. Então, alguém que vai comprar um produto hoje, né, em alguma loja ou de um amigo, compre, o amigo deve esclarecer qual é a situação real daquele veículo que está vendendo. Olha, está com tal defeito, olha, tende a acontecer isso daqui, a bateria nem sempre pega, tem que esclarecer. Olha, mas qual que é o que é o trato entre eles? Está se vendendo um carro. Mas na venda do carro você tem que informar aquele que é o comprador tudo o que pode estar acontecendo com o veículo, para que ele saiba exatamente como está acontecendo, como está funcionando aquele carro. Ora, mas o contrato é só de compra e venda? Eu quero vender, ele quer comprar, pronto. Mas se exige hoje o quê? Que além da pessoa vender o veículo, que ela também informe ao outro quais são as condições do carro. Há um dever de informação. E esse dever de informação se apoia o quê? Nesses deveres laterais de conduta, da boa-fé objetiva, que é um princípio. Portanto, se resgata essa dimensão ética, que nós somos seres sociáveis, sociais, não somos seres individuais. Nós somos só individuais por natureza, como eu falava no começo, ora, cada um que se cuide e se proteja. Nós somos seres sociais. Então, é um princípio de confiança que possibilita a circulação de bens na sociedade. Esse princípio de confiança tem que ser preservado. Então, a boa-fé objetiva, com esses deveres laterais, ela facilita que esse princípio seja respeitado, que as pessoas estejam contentes por negociarem umas com as outras. Então, se tempos atrás, uma pessoa que ludibriava outra, não tinha nenhuma responsabilidade jurídica específica por falta de informação, hoje ela passa a ter. Ela tem o dever de informar, tem o dever de ser leal. Né? É essa a ideia. Então se resgata essa dimensão ética, que tinha ficado um pouco excluída, né, de certa forma, e vai se reconstruindo a partir daí. E se abre para que o juiz perceba o que aconteceu no fato concreto, se houve ou não. Né, descumprimento da boa-fé chamada objetiva. Por que objetiva? Porque não é questão da intenção da pessoa, é uma conduta concreta que ela externou. Ora, se ele não informou, pode ser que ele não informou por falha, não de propósito. A omissão de informação pode ter se dado não por intenção ruim, mas por falta de atenção normal. Distraiu-se e não informou que o carro estava com um problema concreto. Porque esqueceu, estava preocupado, precisava receber aquele valor do carro para pagar o hospital onde a mãe estava internada. Então não informou que o carro estava com defeito grave, que podia parar a qualquer instante. Vendeu o carro assim. Então faltou informação concreta, né, pensando nessa ideia da informação, né, não entrando aqui no vício redibitório, não entrando no defeito oculto, mas o dever de informação. Não informou porque naquele contexto não conseguiu informar, não lembrou de informar. Então não há má fé da pessoa, mas faltou uma conduta que se exigia. E essa conduta vai gerar responsabilidade. Essa é a ideia da boa-fé chamada objetiva. E olha que interessante. Boa-fé objetiva. A palavra boa vem da avaliação moral. A palavra fé vem de outra dimensão. E, de certa forma, parece que como que o direito hoje ele traz para dentro de si essas dimensões de conduta humana, de valores, que voltam como técnica jurídica de alguma forma. Né? Claro que sempre naquele formato próprio do direito positivo, que eu dizia antes. Trabalhamos com direito positivo, tendo a referência da ética, né, uma referência importante aqui, a referência da nossa cultura também, compreendendo, entendendo isso, né, que é importante abrir o sistema para que ele possa oxigenar, que realmente a justiça possa ser feita. A segurança que vem da lei, da norma, que define, mas com esse conteúdo de justiça que vem dessa abertura do sistema, para que a gente perceba o que acontece e possa fazer com que esse sistema mesmo possa evoluir. Essa é a expectativa. Então, o princípio da boa-fé é objetiva. E o princípio da função social do contrato. Olha aí, função social. Eu falava, a dimensão do ser humano que é individual e é social, no começo. Então, cada ato nosso impacta não só a nossa vida, impacta o nosso meio como um todo. Os nossos contratos, eles têm também uma função social. Seja aquela de operar exatamente aquela transferência de um valor econômico, né, o contrato é para circulação de riquezas, mas seja também aquilo que é próprio do mundo contratual, que nessa troca de bens, nessa transmissão de bens, de riquezas, também se respeite o quê? Uma série de fatores, de valores necessários para que haja uma coesão social. Então a função social do contrato, que alguns entendem que é basicamente essa troca de valores econômicos, os vão entender que não é só isso.
Exatamente a adequação desse modelo de negociação a uma dimensão mais ampla.